tudo tem solução. Tudo tem solução. Mas o que o dinheiro não pode resolver e o que o caráter das pessoas e os direitos e os méritos das pessoas não alcançam para resolver, o amor, a educação, a empatia, a prosocialidade, o abraço, o beijo, o silêncio, essas coisas têm um poder infinito para que vocês enfrentem seus problemas de família. Nesta ocasião, eu me dirijo a um público diferenciado. No entanto, todo mundo pode participar deste vídeo, ouvi-lo, vê-lo com atenção e voltar a ver muitas vezes, porque com certeza vai aprender alguma coisa comigo. Eu sou Tito Berri, me dedico muito, há muitos anos, praticamente décadas, a pesquisar, me informar, me formar e também ajudando a muitas pessoas em diferentes tipos de problemas e conflitos, principalmente os conflitos familiares. E também nas igrejas, ou seja, conflitos da comunidade igreja. Eu me dedico muitíssimo. Eu ainda era solteiro quando eu aconselhava a padres da Igreja Católica. Eu tinha muito bom relacionamento com alguns padres da minha idade, um pouquinho mais velho, ou seja, jovens, e eu podia chegar a eles devido à minha amizade e ajudá-los naquilo que eles me confessavam intimamente, porque éramos muito amigos de verdade. Isso, comecei a fazer isso com um padre jovem na Igreja Católica que hoje é considerada uma catedral em Santo Tomé, Corrientes, na Argentina, a minha cidade natal. Ali eu comecei essa atividade com o padre, se não lembro mal, de sobrenome Sánchez, creio que Jorge Sánchez. E foi um aprendizado muito lindo. Eu viajava com ele ia para Corrientes, onde tinha a família dele, e eu também acompanhava ele muitas vezes, ida e volta, e depois tive experiências com muitos outros padres jovens na capital do estado de Corrientes. Então, minha gente, o público de hoje, para alguns, poderá ser impróprio ou pensarão que eu não tenho uma mensagem e uma possibilidade adequada de chegar a esse público objetivo de hoje. São as mulheres, principalmente mulheres ao redor de 50 a 70 anos. Mulheres que se dedicam a cuidar a mãe, a uma tia, ou uma pessoa para quem elas se empregaram para cuidar, ou crianças ou adolescentes, pessoas impossibilitadas fisicamente para se mover, enfim, diferentes tipos de cuidados que essas mulheres têm para com dependentes delas. Muitas vezes são pessoas da própria família. E em outras ocasiões são pessoas alheias à sua família. E como seria em português? Bom, em espanhol, vaya esforço, quer dizer, baita de esforço, baita de trabalho, não? Enorme para uma mulher cuidar sua própria casa e ainda cuidar a casa dos outros, mesmo que ganhe algum dinheiro. Isso não compensa, porque as mulheres que cuidam pessoas, às vezes é seu próprio esposo, seu próprio pai, sua mãe, são mulheres que valem muito mais que duas mulheres. Por quê?
porque o trabalho que elas fazem, a empatia que elas devem ter, a quantidade de profissões que elas devem acumular para poder atender bem as pessoas que dependem dela, não é fácil. Realmente não é fácil. Eu conheço há muitos anos esse tipo de pessoas e hoje estou gravando, me dirigindo a esse tipo de pessoas de 50 a 70 anos, que sejam mulheres com pessoas a cargo, pessoas praticamente impossibilitadas de se mover em tudo sozinhas. Não pessoas sãs, saudáveis, como netos que talvez possam fazer eles alguma coisa pelos avós ou pelas avós. Neste caso, estou me referindo a mulheres que cuidam pessoas que realmente precisam de cuidados. Bom, fizemos uma enquete, uma pesquisa, uma pequena pesquisa no começo do nosso trabalho. Minha equipe lançou essa enquete e tivemos algumas reações muito interessantes que temos podido englobar, ou digamos assim, agrupar as inquietudes das pessoas, justamente de mulheres entre 50 e 70 anos. Temos podido agrupar suas necessidades, suas inquietudes, problemas e conflitos dos mais graves para elas, e por isso é o propósito desta gravação de hoje, para suprir a necessidade dessas mulheres. Eu juntei em um só grupo 3 tipos de necessidades, mais ou menos nas palavras que estas senhoras ou senhoritas responderam o enquete. Eu vou ler os 3 tipos de problemas que elas acharam e talvez estejam encontrando ainda no seu trabalho de cuidado de pessoas. Então vai ser muito oportuno para elas e para muitas outras pessoas ouvir esta live, esta transmissão em vivo deste dia. Os assuntos são: ser compreendida pelo idoso dependente. Ser compreendida por um idoso dependente, que pode ser um homem ou uma mulher. E esta mulher de 60 anos, ela é mulher e tem que cuidar um dependente homem. Fica muito mais difícil para ela que cuidar de uma dependente mulher. Mesmo assim, estão mais ou menos no mesmo nível de problema que resolver e que ser bem atendido por esta mulher que se dedica a esse tipo de serviço, de fazer bem para outro que não pode fazer por si mesmo e talvez sem ganhar nenhum dinheiro. Eu sou a favor de que uma filha ou um filho que cuida um pai, uma mãe, ou uma mãe que cuida, ou um pai que cuida um filho impossibilitado fisicamente, doente, pessoas dependentes de fato, não? Ou seja, aquele tipo de dependência que realmente não é uma gripe, não é uma coisa passageira, não é uma coisa de não gostar ser empregado, não gostar de sair, fazer os mandados, comprar coisas, porque tem famílias mais antigas
que tinham assim filhos, filhas que eram caseiros, diziam, e não queriam sair, então os pais tinham que sair pelos filhos para fazer as coisas na rua. Não, não se trata desse tipo de pessoas às quais eu me refiro neste trabalho de hoje. Estou me referindo a pessoas realmente que são, humanamente falando, materialmente visto desde o ponto de vista material, são um peso para aquela pessoa, talvez família ou não, que tem que cuidar dessa pessoa dependente. E sendo assim, muito difícil cuidar de, por exemplo, de que um homem cuide um homem, é muito raro, mas isso é fácil para esse homem. Que uma mulher cuide um homem é mais difícil que cuidar uma mulher. Mesmo assim, em ambos os casos, para a mulher sempre vai ser mais difícil cuidar pessoas. Não por falta de algum tipo de competência, não. Não estou me referindo a isso, senão pelo fato de que elas provavelmente tenham outras pessoas, outra família às quais cuidar e, e dar uma atenção tão prioritária quanto desse segundo caso, em que talvez ela seja uma empregada para cuidar pessoas. Então, é muito difícil, pesada a carga para uma mulher. E esta mulher está dizendo, pedindo socorro até, que ela precisa e deseja ser compreendida por um idoso dependente. Eu não tenho panaceia na mão. Eu não sou um mágico. Eu não sou um curandeiro. Não sou um milagreiro. Não sou um psicólogo. Estudei tanatologia, que é uma rama da psicologia. E estudo muito a psicologia. Mas o meu forte é a pneumatologia, que é a ciência do espírito. Ou seja, eu vou mais profundo que a psicologia. Eu me dedico mais a ver os problemas de fundo histórico das pessoas, no aspecto espiritual, naquele aspecto que é mais oculto, mais escondido e menos perceptíveis. As pessoas não conseguem ver, entender de imediato, como podem entender que a pessoa enferma está com depressão, ou que a pessoa está triste, que a pessoa está angustiada. Não, o aspecto da pneumatologia é bem mais oculto e é quase que impossível de ser captado por pessoas que não têm esta capacitação e essa experiência na área espiritual, que é uma experiência que tem que ser tida com Deus e não com espíritos do mal ou espíritos de algumas religiões por aí. Não, senão com o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando a gente tem essa comunhão, esse relacionamento, então vai ter experiência e capacitação nessa área. Mas os outros vai ser difícil que possam incursionar na área espiritual com sucesso, porque ele é psicólogo formado. Já seria bastante difícil. Pelo contrário, a psicologia vai questionar tudo aquilo que é terreno e pertence à área da fé. Vai questionar. Enquanto que pela fé, o lado da fé, é uma coisa totalmente concreta, completamente. Mas as pessoas têm que ter a experiência, senão nunca vai ver o quão concreto é a questão da fé. A fé realmente é uma coisa absolutamente concreta, como a psicologia, que usa a mente humana. A mente também você não vê, e tem que crer que ela está funcionando, que ela está pensando, e você não vê a mente.
muito menos vê o espírito, mas o espírito seu, ele é tão concreto e real quanto a mente. Portanto, as pessoas que lidam com a pneumatologia, lidam com as pessoas no aspecto espiritual e têm experiência nessa área, vão poder entender as coisas mais misteriosas do sofrimento humano. Bem, guardando na nossa memória agora essa primeira questão levantada por alguma senhora de entre 50 e 70 anos, ou senhorita, que respondeu nossa enquete. Passamos agora para uma segunda questão, levantada por outra pessoa, mulher entre 50 e 70 anos, dizendo assim: eu sou boa ouvinte, mas fico muito receosa ao intermediar, ao aconselhar. Esta senhora, ela tem uma posição, uma postura, uma posição, desculpem meu espanhol, não? É muito clara e muito definida. Ela sabe que ela pode ajudar a pessoa, só que ela fica meio com medo quando tem que abrir a boca e ajudar, talvez porque tem algum tipo de empecilho, de barreira dentro de si mesma. Ou talvez ela teve experiências de pessoas mal educadas, pessoas atrevidas, pessoas que gritam, que rechaçam, que odeiam e que não aceitam ajuda. E isso feriu essa senhora e ela ficou um pouco comprometida na área de manifestar sua boa vontade e sua capacidade de ajudar, aconselhar e buscar de intermediar um problema entre outros. E muito mais se o problema é entre uma pessoa e ela. Então, naturalmente, ela vai ter problema, vai ter conflitos, dificuldades para chegar até a outra parte do conflito. E por último, uma outra mulher, também entre 50 e 70 anos, tem dito que os maiores problemas dela são de relacionamento familiar. Se a gente pensar em tudo isto que foi dito no enquete, agrupado em três ideias, mas há mais ideias lançadas como preocupações das pessoas que não conseguem resolver certos problemas, para que nós pudéssemos conhecer nosso público e poder ajudar melhor. Mas se a gente ficar com este grupinho de três conceitos definidos como eu apresentei, da boca de algumas pessoas de nossa audiência, de nosso público, se ficarmos só nesses três pontos, eu posso dizer que estas mulheres não são diferentes das 99% que não estão, né, que não responderam essas mesmas questões. São 3% que responderam essas questões. E outros 97%, hipoteticamente estou falando, não dizem que o problema delas sejam como este 3% manifestou. Mas eu tenho certeza e vou afirmar que hoje em dia o problema destas três senhoras é o problema do 97%. Isso sim, é o contrário hoje, porque não há família, e inclusive, digo mais, não há família cristã consagrada, família de pastores, famílias exemplares, que estão sendo exemplo em tudo, se cuidando em tudo. Não existe família, por muito boa e por muito exemplar que sejam, que não tenham algum tipo de conflito familiar que resolver, e principalmente em relação a alguém que está sendo cuidado pelos cristãos que monitoram
ou mentoreiam aquelas pessoas, aquele grupo, aquela família ou aquela congregação. Não deve haver outro motivo tão grave como esse. Os problemas familiares. Os problemas familiares estão nas famílias, inclusive nas famílias pastorais, falei, mas também nas famílias da igreja. Quando as pessoas se reúnem na igreja, na congregação, elas vêm com problemas e muitas vezes voltam com o problema. E em muitas ocasiões, na maioria dos casos, provavelmente, elas não confessam para ninguém seu problema. Elas participam do culto, as pessoas perguntam como está, elas dizem tudo bem, ou não tudo bem, mas Deus dá graça, Deus dá vitória. E ninguém se anima a dizer, me conta, põe aqui tua cabeça, descansa no meu peito, eu serei tua amiga, teu amigo de verdade. Eu não vou te trair, eu tenho uma palavra para te dar. Eu creio que eu vou poder te ajudar. Me conta, vem para este canto. Vamos dedicar um tempo para dialogar, porque eu quero te ajudar. É difícil encontrar isso, muito difícil mesmo. E o que é mais triste, que a grande quantidade de pessoas consideradas líderes nas igrejas não são confiáveis. Não são confiáveis. O mais triste de quando uma pessoa necessita ajuda e vai para uma igreja e confessa a sua necessidade para algum dos líderes, é que, mesmo que ele ajude, mas que a partir de então ele tenha um olhar despectivo para com você. Um olhar pejorativo, um olhar que diminua a sua pessoa, porque ele já sabe o seu problema. Ele até te ajudou, mas ele começa a ter uma atitude de desrespeito até para com você. Ele te rebaixa no olhar, no trato, porque ele está sabendo algo que ninguém sabe, mas ele sabe. E essa é a atitude mais dolorosa para qualquer um que vai e conta um segredo para algum dos líderes das igrejas. E é o mal que mais existe nas igrejas. As pessoas até ajudam, as pessoas até levam a carga junto com aquele que está sofrendo, oram junto, buscam a solução do problema de alguma maneira. Mas se não mudam o olhar para com a pessoa que pediu ajuda e conselho, vão ter pelo menos esse olhar despectivo, de diminuir ao outro, de rebaixar ao outro, pelo menos para com uma terceira pessoa que ocasionou o problema dessa pessoa que veio a confessar. Então, é lamentável porque são pessoas que não são preparadas para aconselhar adequadamente, mas não só que carecem de uma capacitação na área, senão que não têm uma espiritualidade genuinamente cristã e evangélica. Não tem. Porque hoje em dia vigora um falso evangelho, um evangelho da arma, um evangelho de te rebaixar, um evangelho de julgar, de condenar, de demonizar, um evangelho de perseguir, um evangelho de diminuir, de te isolar e dizer, não, com este a gente não pode andar porque eu sou cristão. Então, era quando mais tinha que andar com pecadores, como Jesus. Mas hoje vigora esse tipo de evangelho. Os problemas são gravíssimos nos dias de hoje, de todo tipo. Mas os problemas são familiares, porque as famílias sentam à mesa. Quanto mais falam de que defendem valores e princípios, quase com certeza que são famílias que estão aparentemente, pelo menos na aparência, ou para o mal, estão muito unidas.
E elas se juntam, seja porque é uma célula discipular, seja porque é um culto, seja porque vão todos para a mesma igreja, seja porque o pai é um ditador, há um patriarcalismo ali, enfim, seja qual for a razão, nas famílias semeiam o ódio, falam entre família e criam os filhos, os dependentes, naquele ódio. E ao criar pessoas naquele ódio, logo vão para o governo, são governos, aqueles que foram formados no ódio familiar, são governos, e fazem o que estão fazendo muitos governos do mundo, semear ódio, calúnia e perseguição até a morte. Mas vocês, queridas amigas, merecem outro discurso, porque vocês estão pedindo ajuda. Então, eu vou, indiretamente, não? Eu vou responder por 3 pontos. São 3 pontos conhecidos, que estão implícitos em outros vídeos que eu gravei, mas eu vou fazer aplicadamente para os 3 tipos de problemas que vocês me apresentaram no enquete. O primeiro, ser compreendida por um idoso dependente. Ou outros tipos de dependentes eu generalizei depois. O segundo questionamento é que eu sou boa ouvinte, mas tenho muito receio de intermediar e aconselhar. E, finalmente, a terceira questão levantada é que a maioria dos problemas desta senhora são de relação familiar. Então, respondendo a vocês, e no geral, dando por aula este conhecimento que eu tenho, que eu já pratiquei e funciona, eu vou repetir 3 pontos bem específicos. E os 3 pontos vai valer para os 3 tipos de problemas mencionados nesta aula. 3 tipos de problemas que neste vídeo eu estou expondo a pedido de nosso público ou sugestão, pelo menos, do nosso público. E agora eu vou dar 3 respostas e as 3 pertencem a cada uma de vocês 3. E para todo outro caso semelhante de qualquer outra pessoa que possa aproveitar esta gravação a partir de hoje. Primeiro de tudo, eu aconselho prestar muito atenção ao amor recíproco. O que quer dizer amor recíproco? O amor recíproco é quando você ama uma pessoa e dá algo para ela, abençoa ela com algo, com cuidados físicos, com serviços físicos, com socorros na rua para comprar coisas, remédio, comida, levar ao médico, trazer ao médico, levar de carona a pessoa que necessita, enfim, ou fazer processos por aí que precisa a pessoa que não pode, que vê pouco, que ouve pouco, então está precisando de ajuda, seja que você vai com a pessoa ou vai sozinha ou sozinho, você está exercendo algum tipo de bem, está emitindo algum tipo de bem, está ministrando bens para aquela pessoa. Você também tem que prestar atenção que recebem que recebe como devolução, como retribuição. Que é que você vai estar recebendo? Não que você tenha interesse, senão que você tem bom coração e talvez esteja ajudando até gratuitamente. Mas, mesmo aquele que tem um salário para fazer todo esse tipo de serviço, não quer dizer que prestar atenção que recebe do outro seja algo egoísta, não. Simplesmente você precisa ter em conta, porque a pessoa que está recebendo tem que saber receber. É uma técnica muito interessante que eu até livro já editei, já publiquei um livro pelo menos sobre esse ponto. A pessoa tem que saber receber.
Se a pessoa sabe receber, ela vai saber dar, vai saber retribuir. Se ela não sabe retribuir, sinal de que não está recebendo adequadamente, seja por não ser agradecida, seja porque a ajuda não foi apropriada, seja porque é egoísta a pessoa, é orgulhosa, é petulante, não quer, ela se sentiria como rebaixada se tem que agradecer por algo, então ela quer instalar a ideia de que você é devedor ou devedora para com ela, então fecha a boca, não diz nada. Então, se você vê uma atitude de não saber receber, evidentemente você não pode esperar nada dessa pessoa em retribuição, porque ela não soube receber. Então, o que vai dar se não soube receber? Ou não recebeu? Diretamente, tem pessoas que recebem um material, mas no coração não recebe nada. Então, não tem um impacto intelectual e emocional que faça que ela seja boa pessoa para devolver algum benefício ou alguma retribuição, porque ela não recebeu no seu interior, mesmo que tenha recebido no exterior, no material. Mas, no geral, essas pessoas que não retribuem com nada, é porque realmente não souberam receber, seja materialmente, fisicamente, ou emocionalmente, espiritualmente. Elas não receberam adequadamente, ou não receberam diretamente. Então, você está diante de um caso que você não pode ter amor recíproco. Se pelo contrário, você tem uma atitude de amor recíproco, ou seja, que você faz algo e a pessoa faz um mínimo, talvez o pouquíssimo que ela pode fazer em retribuição é de lhe beijar e dizer quanto te agradeço, quanto estou feliz com o que você está fazendo por mim. Deus te pague, Deus te ajude, porque você é muito boa, muito boa. Já pagou. Já pagou, já retribuiu, não me espere mais. Há uma reciprocidade aí. Então você fique tranquilo ou tranquila, feliz da vida que essa pessoa se manifestou. Você não pode julgar os pensamentos e os sentimentos da pessoa e dizer, não, mas ela agradeceu falsamente. Você teria que ter muitas provas para realmente rechaçar aquilo como algo falso. E se você continua ajudando uma pessoa que você sabe que é falsa, então você é uma boba ou um bobo. Você tem que continuar ajudando aquela pessoa que sabe receber, não pensando na retribuição, mas sim tendo em conta a retribuição. A retribuição tem que haver, ainda que minimamente, senão você realmente é uma boba, um bobo, desculpe a expressão, mas realmente você não está se amando a si mesmo como deve. Você está atrás de um ideal de servidora, de fazer o bem, mas se matando a si mesma ou a si mesmo. Então isso não é bom para você. Realmente não é bom. Agora, se você recebe algo em retribuição, por mínimo que seja, não complique. Não diga isto é falso. Amém, diga amém, obrigado. Dê um beijo, um abraço e diga obrigado. E você também é uma bênção para mim, porque mediante que você me dá a oportunidade de eu te ajudar, eu estou crescendo em amor, estou crescendo em paciência, Deus está me abençoando por outro lado. Fale essas coisas boas, semeie o bem, e você vai ver que os problemas já caminharam 33% para a solução. Escute bem, eu estou dizendo 33%, e já vocês devem estar entendendo o que eu quero dizer. Mas se não, já vão entender. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o serviço físico. O serviço físico, e depois eu vou tratar a ajuda física, são dois aspectos da prosocialidade que na aula ou no vídeo que eu gravei sobre a prosocialidade, aula para os alunos e vídeo para
todo público, apto para todo público. Quando eu gravei sobre prosocialidade, eu já falei a diferença que há entre serviço físico e ajuda física. E agora vem o caso retomar esses dois conceitos e aplicar para a necessidade destas senhoras e que pode ser a necessidade de uma grande quantidade de gente, e eu diria 97% da população mundial que tem conflitos familiares, algum tipo de conflito familiar. Então, para todos vocês, os 97% da população mundial, eu tenho dois conselhos ainda fora ou a mais do primeiro, que era o amor recíproco. E o segundo é serviço físico. O serviço físico é uma conduta que mostra que o auxílio vem de Deus e não de seus canais que somos nós. Nem depende da bondade humana nos que vão receber o auxílio, a ajuda. Ah, você é muito boa, por isso você merece, por isso eu venho te ajudar. Nem depende da bondade e dos méritos de quem vai levar a ajuda física. E que conclui com a aprovação ou satisfação de ambos os lados. Aí termina essa ajuda física. Quando a pessoa se sente ajudada e agradecida, e eu me sinto bem porque eu levei e vi que houve um resultado adequado para aquilo que se buscava, um resultado bom, então estamos no mesmo patamar de satisfação. E nesse caso, então, há um serviço físico adequado, equilibrado e oportuno. Mas, nesse serviço físico, o que se procurou evitar, e foi muito bom porque evitamos, eu evitei que levei a ajuda, o auxílio, a ajuda física ou auxílio, eu evitei e a pessoa também não se fez eco desse erro que tem muitos. Foi de não mencionar méritos nem na pessoa que vai receber, nem em mim que estou levando o benefício. Não havendo de nenhum dos dois lados o esgrimir, o usar, manipular, quero dizer com essa palavra um pouquinho rara, não? Ao não haver uma manipulação do argumento do mérito, seja no que vai receber ou no que vai levar ajuda, então vai haver uma efetiva ajuda, um serviço efetivo, um serviço físico efetivo. Ou seja, a pessoa que vai receber ajuda vai marcar no seu cérebro, na sua mente, vai ficar gravado, e também no seu coração, vai ficar gravado que você realmente foi uma bênção naquele momento que você se encontrou com aquela pessoa para ajudá-la. O que nós chamamos em prosocialidade serviço físico. Serviço físico. Em outras palavras, um serviço presencial. Nós aparecemos ali para te ajudar, mas não ocasionamos em você nenhum prejuízo, trouxemos a bênção, não produzimos em você uma dívida, não produzimos em vocês vergonha, não produzimos nenhum tipo de sentimento complicado em você, dívida, já falei, ou qualquer outro sentimento negativo. Não viemos para isso, senão que viemos como bênção e terminamos abraçados, rindo, glorificando a Deus, louvando o Senhor, agradecendo as pessoas que ajudam, porque talvez a ajuda vem de uma coleta de cooperadores, de muitos que ajudaram. Então, tudo isso que se torne uma bênção e uma alegria, uma algarabia, uma festa entre o beneficiado e o que traz o benefício.
Então, realmente isso vai ficar marcado na consciência, no cérebro, na consciência e no coração dessa pessoa, e vá para casa livremente, contente, em paz, sem se preocupar pelas próximas horas e dias na vida dessa pessoa beneficiada. Esqueça do problema. Só louve a Deus, só agradeça a Deus e as pessoas que cooperaram. Só louve a Deus porque você pode sacrificar algo de si mesmo para dar a alguém. Esqueça que você tem que deixar marcado no outro que ele não merece ou que ele está recebendo uma grande ajuda, portanto ele tem que mudar de comportamento, mudar de conduta ou tentar de ser melhor pessoa, porque senão não vai ter mais sua ajuda. Não, tudo isso deixa de lado, completamente de lado. Tudo que tem a ver com méritos na pessoa que recebe o benefício ou em você mesmo que está levando o benefício ou nos que botaram o dinheiro ou os meios para esse benefício. Então, deixe de lado por completo todo tipo de méritos e você vai ver como os relacionamentos conflitivos vão deixar de ser conflitivos e vão começar a ser fluidos, harmoniosos. E você vai poder ver a solução dos problemas com os seus próprios olhos físicos e espirituais, com certeza. Finalmente, o terceiro conselho é a ajuda física. Falamos do serviço físico. A ajuda física é diferente do serviço físico. A ajuda física é uma conduta não verbal que procura assistir a outra pessoa para cumprir um determinado objetivo. Isso se aplica mais à ajuda física ao caso, por exemplo, que uma pessoa teve um vendaval, um problema de um ciclone, alguma coisa assim, uma tormenta, e voaram telhas da sua casa, e você vai fazer a ajuda física. Não só o serviço físico, que foi examinado no ponto anterior. Agora você vai fazer uma ajuda física. Você vai estar no lugar do problema e vai ajudar com suas próprias mãos. Você não traz, talvez, ou talvez traga, será parte da ajuda física, mas pode ser apenas um serviço físico. Mas você talvez traga no seu carrinho, num caminhãozinho, traz um pouco de telhas usadas, mas que você ouviu pela rádio, leu no jornal, na televisão, aquela desgraça tão grande, as crianças todas debaixo da chuva, toda aquela situação terrível para aquela família, e você vem com um monte de telhas em doação, e vem também com alguns pedreiros, alguma pessoa para ajudar, e você mesmo vem se oferecer para ajudar, traz ferramenta, tudo. Então, isso é a ajuda física. A ajuda física é um pouco mais que o serviço físico. O serviço físico traz ajudas de outras pessoas, enquanto que a ajuda física é a ajuda presencial das pessoas para ajudar a outra pessoa em conflito, em problemas que resolver. Nós estamos, como seres humanos, mais inclinados a resolver os problemas mediante o serviço físico. Nós levantamos ajuda através da rádio, do jornal, de um folheto, de um alto-falante na rua, da televisão, ou mesmo um boletim que se distribui no bairro. De diferentes formas, nós buscamos pessoas que cooperam e vão enchendo uma caminhonete de comida, vão colocando alimentos ali, alguém coloca um cheque, outro coloca um dinheirinho, tudo. Nós preferimos esse tipo de ajuda porque é mais fácil, é muito mais fácil que a ajuda física. E eu fui parte dos dois tipos de serviço toda a minha vida.
Mas a ajuda física, em algum outro vídeo, eu contei alguns casos que eu vivi. E um dos casos mais marcantes que eu vivi como ajuda física foi quando um amigo me disse: Pastor Tito, me acompanha, vamos lá a visitar uma senhora que tem muitas crianças, muito inocentes. E a polícia matou o mais velho deles, um adolescente. E ela está de velório lá, disse. Vamos, me acompanha? Eu disse, eu vou. Já desde jovem eu gostava de socorrer esses casos extremos, sabe? Tanto que depois me formei em tanatologia, porque tanato quer dizer morte, estudo da morte. Então eu estudei, continuo estudando a psicologia do grupo de pertencimento ao qual, no qual tem alguém que se suicidou, ou morreu de câncer, ou está morrendo, enfim, casos extremos, e eu gosto de ajudar esse tipo de pessoas. Então eu fui com o meu amigo lá. Ele é católico e eu evangélico. E eu teria 19 anos, ele também. Eu acho que éramos da mesma idade. E fomos lá. E quando começamos a entrar na favela, eu me assustei. Eu disse, mas é aqui? Sim, é aqui, diz ele. E entramos naquela favela mais rara. Eu nunca tinha entrado numa favela. Uma coisa muito rara. E eu fiquei até com medo. Mas fui encorajado pelo amor de poder ajudar alguém. Eu fui com o meu companheiro e entrei lá. E quando entramos na casinha caindo daquela mãe, ela estava jogada num sofá velho, quase podre, e a criançada todo jogado naquele sofá, em outras cadeiras, todo jogado, assim, jogado mesmo, chorando. Todo mundo chorava. Já aquele choro sem força, coisa muito triste. E eu chego lá, e está o caixãozinho do rapaz de uns 14 anos em cima de uma mesa. E toda a família, não havia homem nenhum ali, todos chorando a morte daquele menino. Foi muito forte. E eu estive com eles até levar ao cemitério. Entre meu amigo e eu, pagamos o caixão. E estivemos com eles o tempo todo. Não foi fácil, mas vivi muitas experiências deste tipo. A ajuda física é isso. Enquanto que o serviço físico chega num carrinho aí na rua, numa caminhonete, um monte de cestas básicas que juntaram por aí, lhe trazem, lhe descarregam tudo numa mesa ou no chão, porque você não tem nem mesa. Não arrumam o telhado da sua casa, não arrumam as paredes, não lhe trazem remédio, ou talvez remédio também traz. Enfim, é uma ajuda, um serviço, um auxílio deficiente. O serviço físico, dentro da visão da prosocialidade. E se lhe trouxerem tudo, remédio, comida, roupa, calçado, telha, tábuas para as paredes, cimento para fazer um piso, lhe trouxerem tudo, mas trouxerem alguém que filme ou alguém que tire foto, já todo o bem que quiseram ou pretenderam fazer, para você vai servir, mas para eles não. Diante dos olhos de Deus, eles não merecem nenhuma recompensa, nem das pessoas, nem de Deus. Porque tiraram foto para mostrar para outros o que a sua mão direita faz, a esquerda esteve sabendo, ou vice-versa. A mesma coisa. Então, não tem recompensa de ninguém. Não tem aprovação de Deus. Mas eu estou falando para vocês que são genuínas pessoas que querem ajudar a outros. Vocês até se empregam
são empregadas para cumprir horários cuidando de pessoas problemáticas e muito necessitadas. Então, não é o caso de você. Eu só estou englobando aqui um pouco, generalizando, não? Mas então, a ajuda física é isso. Quando há um objetivo que resolver claramente, claramente. Talvez no serviço físico, como não se busca méritos, a ver quem tem mérito, quem não tem, também não se procura botar em evidência quem está em pecado ou em algum erro cometido para ocasionar aquele problema. Enquanto que na ajuda física você tem certa liberdade de não falar publicamente, não falar escancaradamente, sem nenhum tipo de educação, respeito e amor. Pelo contrário, com atitude de superioridade, de santo. Você não pode enfrentar uma pessoa e dizer: olha, você está passando isto, você não vai gostar do que eu vou lhe dizer, mas isso é consequência dos seus pecados. Isso não se faz. Isso não é uma ajuda física. Isso é um atropelamento emocional e espiritual para com a vida dos outros. Sim, mas é evidente, está no jornal que matou a outros, esteve numa briga, se feriu, aconteceu isto ou aquilo com essa pessoa, porque é uma pessoa má. Mas nós vamos mudar com dizer uma coisa dessa? Então, temos que ter muito cuidado. E se é possível e necessário nós falar muito em privado desse pecado da pessoa, temos que falar com amor e misericórdia. E a Bíblia ainda usa uma palavra solenemente. Quer dizer, falar como se você estivesse diante de um féretro, de um morto, de um velório, onde todos estão chorando. Você tem que falar com o pecador dessa maneira, solenemente, com respeito, com voz baixa, entre dentes. Dizer: talvez, vizinha, aquilo que você fez, que você pensa? Não será que isso tem algo a ver? Com respeito, com humildade, com empatia. Senão, não fale. Não fale, porque realmente você não estará resolvendo nada. Então, minhas senhoras, senhores, jovens, amigos, amigas, alunos, alunas, quero terminar aqui. Tudo tem solução. Tudo tem solução. Mas o que o dinheiro não pode resolver e o que o caráter das pessoas e os direitos e os méritos das pessoas não alcançam para resolver, o amor, a educação, a empatia, a prosocialidade, o abraço, o beijo, além do beijo, o abraço, eu falei já, o silêncio, essas coisas têm um poder infinito para que vocês enfrentem seus problemas de família. E vocês não precisam se preocupar além do problema. Vocês têm que, o que podem enfrentar, enfrentem com fé e oração. E que Deus vai estar do lado de você, porque vocês estão buscando a solução do problema. E o que vocês não podem resolver, peçam ajuda. E a primeira ajuda que você tem que pedir é um confessionário. Alguém que possa lhe ouvir da raiva que você tem, da preocupação que você tem, do medo que há em você. Seja o que for, justificadamente ou não, você precisa de um confessor. Alguém que possa ser ombro para você e não saia falando e contando para todo mundo o seu segredo. Uma pessoa de confiança mesmo. E nosso curso para as alunas e os alunos tem uma mentoria que você pode contratar. E você vai ver que realmente
nós fazemos um trabalho extraordinário em qualquer área de problema. E ninguém mais sabe que você mesmo e eu, ou nós. Ninguém mais. E nós fazemos um trabalho de primeiro nível psicológico e pneumatológico. Realmente um nível eficaz e eficiente porque é científico e é espiritual. Que Deus abençoe a cada um de vocês.